Oi, pessoal, tudo bom? Olha, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo gramatical muito importante, né? Esse conteúdo ele está na apostila 1 ainda, turma. Eu não tinha passado porque eu estava, né, analisando, vendo a melhor forma para fazer isso. E eu não queria deixar isso para trás, né? Porque nós não sabemos exatamente quando vamos voltar ao normal, né, com as aulas se, se vai demorar, se não vai. E como é um conteúdo importante, né, para o ano que vocês estão, e eu estou muito preocupada, não quero que vocês continuem depois com nenhuma defasagem. Então, eu resolvi que não dá para pular, não dá para ficar sem esse conteúdo, ok? Gente, então nós vamos estudar o período composto, tá? Se alguém depois, eu acho até interessante voltar na apostila, ler o conteúdo da apostila, porque aqui eu passei para vocês um resumão. Então, se eu estivesse aí na aula, né, eu iria passar esse resumo na lousa. Aconselho vocês que anotem tudo, que deixem tudo anotadinho no caderno, porque facilita muito depois na hora da resolução dos exercícios, ok? Então, o que nós temos que ter primeiro, as primeiras noções que nós temos que ter a respeito desse assunto, né? Tipos de período composto. Primeiro vamos analisar o que é um período, né? Quando a gente fala em período, é bacana lembrar, né? O que é uma frase, o que é uma oração, e aí chegar no período. Gente, frase, né? Nós estudamos isso lá no sexto ano, né? A frase é uma unidade de comunicação, né? Um enunciado que vai transmitir uma informação. Então, a frase tem lá suas regrinhas de começar com letra maiúscula, ter um sinal de pontuação no final, transmitir, né, uma comunicação, uma informação. Só que a frase, um detalhe, a frase pode ser formada por uma única palavra ou por mais de uma palavra. E as frases, elas podem ou não conter verbos. Existem frases que não têm verbos e já outras que sim. Então, por exemplo, quando eu digo bom dia, né, é uma frase bom dia. E nessa frase eu não tenho verbo. Então, ela é chamada de frase nominal. Eu posso dizer também que horas são? Né? É uma frase, só que nesse caso eu tenho o verbo ser. São, que horas são? Então teria uma frase verbal, tudo bem? Aí, relembrando esse conceito de frase, nós vamos para as orações. A oração, ela é uma frase que tem que ter verbo, sempre. Então, nós aprendemos que, dependendo do número de verbos que nós temos numa frase, nós vamos ter um determinado número de orações. Então, se eu tenho numa frase 4 verbos, eu vou poder ir separando e dizer que eu tenho, então, 4 orações, ok? E agora, então, nós vamos para o período. O período, olha o que ele diz aqui, é a frase organizada em orações. Então, é tudo muito junto, né? A única coisa, a frase, ela tem sentido completo. A oração, assim que nós vamos separando, né, conforme o número de verbos, pode ser que alguns pedaços, alguns trechos da frase, que vai ser uma oração, pode ser que eles não tenham significado completo. Então, a oração não tem essa função, essa obrigatoriedade de ter significado completo, tá bom? O período, ele tem. Então, o período é uma frase, só que é uma frase que pode ser formada por uma única oração ou por mais de uma oração. Então, agora, vamos acompanhar aqui. O período é a frase organizada em orações. Dependendo do número e do tipo de orações que o compõem, o período pode ser simples ou composto. Então, olha aqui, pessoal. Período simples é formado por uma única oração. Então, eu coloquei aqui 2 frases. São frases
porque começam com letra maiúscula, tem um sinal de pontuação no final, né? Elas são uma unidade de comunicação. E nesse caso, essa frase são frases, as duas são frases verbais, porque olha o que eu grifei aqui, são verbos. E sendo frases, elas também podem ser chamadas de período, porque o período é uma frase organizada em orações. Então, o período é uma frase. O período, ele é um enunciado com sentido completo. Ele tem a mesma definição que a frase, ele vai ser marcado com letra maiúscula e um tipo de pontuação no final, tá bom? Então, agora, esses dois exemplos são exemplos de período simples, porque nós temos apenas um verbo, e tendo um verbo significa que tem uma oração. Então, o período simples é aquele formado por uma única oração. Minha vida era um palco iluminado. Aqui só apareceu o verbo era, né, que é do verbo ser. É período simples. Na de baixo, as ruas foram lavadas pela chuva. Foram lavadas é uma locução verbal. Dois verbos juntos para transmitir uma única ideia. Aqui a ideia central a ser transmitida é a ideia de que foi lavada, né? Então, as ruas foram lavadas pela chuva, eu conto como sendo um único verbo, então eu tenho um período simples. Um outro nome que o período simples recebe, pessoal, é de oração absoluta. Quer dizer, eu sou única, né? Eu sou absoluta. Só tenho um verbo, então eu sou única. Tudo bem? Então, é simples, tá vendo? Né? Oração tem que ter verbo. Se uma frase tiver um único verbo, período simples. Agora, se ele tiver mais de um verbo, o que nós vamos ter? Um período composto, que é aquele formado por mais de uma oração. Então, agora é que nós vamos começar a abranger um pouco mais, né? Porque nós vamos estudar o período composto. E o período composto, ele pode ser um período composto por coordenação, ele pode também ser por subordinação ou misturar os dois, ser composto por coordenação e subordinação. Então, vamos aqui pelo primeiro. Primeira coisa, para ser período composto, vai ter que aparecer mais de um verbo na minha frase. Então, eu vou ter, olha o exemplo aqui, né? Cheguei cedo ao estádio, mas não arranjei um bom lugar. Isso aqui é uma frase, é também um período, porque o período, né, é frase organizada com verbo, e nós temos dois verbos, o verbo chegar e o verbo arranjar. Pelo fato de ter dois verbos, pronto, significa que eu tenho um período composto. Então, nós temos que separar. Tem que ficar um verbo para um lado, para uma oração, e o outro verbo para outra oração, tá? Então, cheguei cedo ao estádio, formou uma oração. Mas não arranjei um bom lugar, é uma outra oração. Retomando, por que é oração? Porque tem verbo. Um tem que ficar para cada lado. No exemplo de cima, tem apenas uma oração. Não foi necessário dividir, né? Porque é período simples. Agora, nós estamos vendo o período composto. E vamos entender, então, o que é um período composto por coordenação. É aquele formado por orações coordenadas. Professor, e o que são orações coordenadas? São orações independentes, pessoal. São orações que elas sozinhas, elas se bastam, né? Elas transmitem uma informação, né? Elas comunicam algo. Olha que quando eu separei, né, eu coloquei uma barra aqui para mostrar o momento em que a frase deve ser separada. Quando eu digo para alguém, né, para vocês, cheguei cedo ao estádio, a frase tem sentido. Ela é independente, tá vendo? Ela não precisou dessa aqui. Elas estão ligadas, né?
tem sentido, elas estão ligadas uma à outra. Mas, se nós analisarmos só até a palavra estádio, nós vamos ver que ela tem sentido, ela se torna uma oração independente. E olha do lado de cá. Vou dar uma dica, pessoal, né? Nos períodos compostos é muito comum aparecer umas palavrinhas que se chamam conjunções. As conjunções são as palavras que ligam uma oração à outra. Nessa frase apareceu o mas. Nós vamos ver que o mas é uma conjunção, tá? Calma que nós já vamos chegar lá. Eu quero que vocês olhem para essa frase sem o mas. Vamos retirar a conjunção. Imagina eu dizendo assim, não arranjei um bom lugar. Vocês observam que essa oração, não arranjei um bom lugar, também é uma oração independente, porque ela também tem sentido. Ela não depende necessariamente da primeira, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que um período composto por coordenação, que é o que nós vamos começar a estudar, né, que tem aí na apostila número 1, são orações, é um período formado por orações independentes. Então, a primeira regrinha é, nós vamos olhar os verbos, ir separando um verbo para cada oração. E se nós percebermos que as orações separadinhas, elas são suficientes, significa que são orações coordenadas, ok? Então, aqui, né, espero que tenha ficado claro. Cheguei cedo ao estádio, tem sentido, é uma oração coordenada. E não arranjei um bom lugar, também tem sentido, é uma oração coordenada. O mas é uma conjunção. A conjunção é também chamada de conectivo, ou seja, aquilo que liga, conecta. Então, as conjunções ligam uma oração à outra, tudo bem? Vamos entender o que é um período composto por subordinação. É o contrário da coordenação. Na coordenação, quando nós separamos as orações, elas são independentes. Na subordinação, não. O próprio nome diz, ser subordinado é depender de outro, né? Então, por exemplo, numa empresa, os funcionários eles são subordinados ao seu patrão ou ao chefe de uma determinada seção em que eles trabalham, né? Então, ser subordinado é você, de certa forma, depender. E olha o que eu coloquei aqui. O período composto por subordinação é formado de oração principal e orações subordinadas, ou seja, são aquelas que dependem umas das outras. Nós vamos, na apostila número 2, depois que estudarmos a coordenação, entrar no período composto por subordinação. Então, primeira coisa, né? Aqui diz que ele tem oração principal. Vou mostrar para vocês o que é uma oração principal, né? E o que é a oração subordinada. Olha o exemplo. Um relance de olhos revelou-me que sua fisionomia não era estranha. Gente, tem que fazer igual nos exemplos de cima. Primeiro passo, olhar os verbos. Eu deixei em negrito. Então, tem o verbo revelar de um lado e o verbo era de outro, né? O verbo ser. Se eu tenho dois verbos, pronto, é um período composto. Então, eu tenho que separar um verbo para cada lado. Um relance de olhos revelou-me, barra, essa é uma oração. Que sua fisionomia não era estranha, essa é a segunda. O que nós vamos perceber? Primeiro, se eu disser assim, gente, um relance de olhos revelou-me. Tenho certeza que alguém vai perguntar, revelou o quê? Revelou o quê para você? Tá vendo? Falta algo. Eu preciso de um complemento para essa primeira oração. E da mesma forma, a segunda oração. Vocês vão ver, ó, o que é a palavrinha que liga as duas, ele é a conjunção. Então, imagina eu dizendo assim, né, mas nesse caso, eu vou dizer que sua fisionomia não era estranha. Espera aí, que sua fisionomia não era estranha?
Tá faltando um início aí. Então, o que eu percebo? Que essa oração, ela é subordinada à primeira. A oração principal vai ser aquela que não tem conjunção, né? Quando se trata de oração subordinada. Não se apavorem. Quando chegar nessa matéria, eu vou repetir tudo e nós vamos trabalhar bem esses conceitos. Então, só quero mostrar, né? Aqui só se chamava oração. Por que não é oração principal, professora? Porque é oração coordenada. Oração coordenada não tem oração principal. Oração principal é só no período composto por subordinação, tá bom? Então, a oração principal é aquela que não tem a conjunção e a oração subordinada é aquela que funciona de complemento, ela completa o sentido da primeira. Um relance de olhos revelou-me. Revelou-me o quê? Que sua fisionomia não era estranha. Então, tá vendo o que eu fiz uma pergunta? O que revelou-me? E a resposta é a oração subordinada. Tudo bem? Então, aqui é só para passar rapidamente, para vocês perceberem a diferença, né? A oração coordenada separou uma, elas são suficientes, cada uma é independente, uma não precisa da outra. Na subordinada, não, é o contrário, uma precisa da outra. Elas sozinhas, elas não são suficientes. E o período composto por coordenação e subordinação? Bom, aí já é aquele período formado de oração principal, oração subordinada e oração coordenada. Vai misturar a oração subordinada com a coordenada. Então, olha aqui. Desejo que ela volte e fique comigo. Nós temos nessa frase, nesse período, 3 verbos. Desejo, volte e fique. Verbo desejar, verbo voltar e o verbo ficar. Então, pronto. Primeiro passo, encontra os verbos. Segundo passo, dividir as orações. Um verbo em cada oração. Então, divido aqui desejo, é uma oração. Que ela volte é a segunda e fique comigo é a terceira. Gente, se eu chego e digo desejo, qual é a pergunta? O quê? O que você deseja? Que ela volte. Então, tá vendo? Essa oração precisou de um complemento. Qual é o complemento? Essa oração aqui. Então, esta é subordinada à primeira. A oração principal, né? Aqui não tem conjunção, por isso ela recebe esse nome, e essa é a que completa a primeira. Agora, quando eu digo fique comigo, é uma oração independente, né? O e é uma conjunção, ele liga esta oração às outras, só que se eu pensar, né, apenas nessa parte da frase, fique comigo, tem sentido, por isso é uma oração coordenada. Tudo bem? Pessoal, preparem-se que hoje a aula é longa, tem muita explicação. Essa foi só a primeira parte. Então, eu espero que vocês tenham percebido essa primeira diferença, né? Então, período é uma frase formada com verbo. Se tiver um verbo só, é período simples, ou oração absoluta, mesma coisa. Se tiver mais de um verbo, é período composto. Então, é o que nós vamos fazer agora, trabalhar com período composto, com frases que têm mais de um verbo. Bom, agora nós vamos entrar na parte específica mesmo que tem na nossa apostila 1, que são as orações coordenadas. Elas são muito fáceis, gente, fiquem tranquilos, que é muito simplesinho, tá bom? De compreender. Então, orações coordenadas são orações independentes, embora ligadas pelo sentido, né? Elas estão todas ligadas umas às outras, só que quando se separa, o sentido permanece completo. Então, olha o primeiro exemplo. Fui para a escola, entrei na sala e cumprimentei o professor. Isso é uma frase chamada também de período, e é um período composto, porque tem 3 verbos que eu deixei em negrito. Fui,
entrei e cumprimentei. 3 verbos. Se são 3 verbos, tenho 3 orações, preciso separá-las. Primeira oração, fui para a escola. Segunda oração, entrei na sala. Terceira oração, cumprimentei o professor. O que vocês vão observar nessa frase? A vírgula muitas vezes nos ajuda a separar as orações, né? Uma dica, muitas vezes ajuda. As conjunções também, as palavrinhas que ligam uma oração à outra, vocês vão acostumar com as conjunções. O mas, o porém, o e, o que, né? São muitas. Então, o e é uma conjunção. Então, olha onde eu separei, na vírgula, na conjunção. E é lógico, observando os verbos que tem que ficar um para cada oração. Vamos ver por que elas são coordenadas? Olha, elas são independentes. Fui para a escola. Sentido completo. Entrei na sala. Sentido completo. Cumprimentei o professor. Sentido completo. Tá vendo? São orações independentes. Elas estão ligadas pelo sentido, mas uma, se eu quiser isolá-las, elas sozinhas, elas são suficientes. Tudo bem? Então, retomamos. Isso são as orações coordenadas. E agora, nós vamos ver que existem classificações. Como as orações coordenadas são classificadas? Então, elas podem ser coordenadas assindéticas. Eu quero, gente, que vocês fiquem atentos a esse prefixo, o a. Assindética. O a, ele indica negação. Então, ele quer dizer não. Então, uma oração assindética é quando não vem introduzida por conjunção. São orações que não serão introduzidas por conjunção. Vou dar um exemplo. Olha, elas virão separadas por vírgula. Então, fui para a escola, entrei na sala. O entrei na sala foi uma oração introduzida, né, para continuar a primeira, mas olha que não tem conjunção aqui. Então, entrei na sala seria uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção essa oração aqui. Entrei na sala. Já as orações coordenadas sindéticas é o contrário. Se a sindética é quando não tem conjunção, elas vão ser separadas por vírgula. A sindética, elas têm conjunção. Elas vêm introduzidas por conjunção, né? Então, olha aqui. E cumprimentei o professor. O e cumprimentei o professor é uma oração coordenada sindética, porque tem o e é conjunção. Então, só tem esses 2 tipos de classificação. A oração coordenada, ela vai ser assindética quando ela não tiver conjunção. Entrei na sala. Ela foi introduzida sem conjunção. E a sindética, quando ela tiver conjunção, como é esse exemplo aqui. E cumprimentei o professor. Então, tem o e, que é a conjunção, ela é sindética. O que nós vamos ver agora? Que as orações coordenadas assindéticas só recebem esse nome. Parou aí. Não tem conjunção, só escrevo que ela é assindética, não preciso pôr mais nada. Agora, se a oração for sindética, né? Quando ela tem conjunção, as conjunções elas vão dar sentido para as orações. Então, dependendo do sentido, da ideia que elas transmitirem, elas vão ter um nome, mas é muito simples, só existem 5 tipos. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, quando elas exprimem ideia de soma, de adição. Por isso tem esse nome, aditiva. Adição é para lembrar na matemática mesmo, né? Na soma. Então, olha esse exemplo.
Pedro trabalha. Primeiro passo, por que eu coloquei a barra aqui? Porque eu tenho que olhar os verbos. Então, eu tenho o verbo estudar e o verbo trabalhar. Um tem que ficar para cada lado. O E, que é a conjunção que eu deixei em vermelho, né? Vocês vão acostumar. Onde tem conjunção, eu tenho que separar. Então, Pedro estuda é uma oração. Tem sentido completo. Coordenada. Trabalha. Quem que trabalha? É o Pedro. Pedro trabalha. Ele trabalha. Tem sentido completo. Então, as duas são orações coordenadas. O que nós vimos? As orações que têm conjunção são chamadas de sindética. E nesse caso eu vou dar um nome. Então, ela vai ser uma oração coordenada sindética aditiva, porque o E está indicando que o Pedro ele faz duas coisas, é uma soma. Ele estuda e ele também trabalha. Ele faz duas coisas, né? Uma soma de ações. Por isso que essa oração do lado de cá, essa é a oração coordenada. Mas essa que recebe o nome porque ela tem a conjunção. Oração coordenada sindética aditiva. Tudo bem? A do lado de cá, que não tem a conjunção, ela seria a sindética. Vocês percebem isso? Ó? Então, como ela não tem, ela seria sindética. Aqui uma dica. As principais conjunções aditivas são o E, o NEM. Eu poderia dizer, olha, Pedro não... Eu ia pôr um não aqui. Pedro não estuda nem trabalha. Seria também o nem da ideia de soma, porque são duas coisas que ele não faz. Ele não estuda e nem trabalha. Tá vendo? O mas também, o mas sozinho é raramente, geralmente é junto com o também, né? Pedro não só estuda, como também trabalha. Eu pensei no como, como também trabalha, daria certo. Né? Não me veio à mente um exemplo com mas também. Tem também o mas ainda. Aqui eu coloquei para ajudar, pessoal. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que decorar não resolve. A gente tem que olhar o sentido da oração. Essa é a melhor maneira de descobrir que tipo que ela é. Tudo bem? Olha agora, nós vamos ver as orações adversativas. Elas vão exprimir ideia de adversidade, oposição, contraste. Quando pensar em oração adversativa, pensem na palavra adversário. Adversário é aquele que está contra, né? Eu quero uma coisa, o meu adversário quer outra. Então, ele tem uma ideia oposta a mim, ele está sempre, né, numa situação de oposição, de contrariedade. Então, olha aqui, Pedro estuda, mas não aprende. Novamente, é um período composto por coordenação, porque eu tenho o verbo estudar de um lado, o verbo aprender do outro, a vírgula me ajuda, né? Separo um verbo para cada lado. Pedro estuda, tem sentido, oração coordenada. Pedro não aprende, ele não aprende, tem sentido, oração coordenada também. Só que, como tem o mas, que é a conjunção, vocês se lembram, se tem conjunção, é oração coordenada sindética, só que eu tenho que pôr o nome, vamos ver o sentido? Quando eu digo Pedro estuda, o mais comum é que as pessoas pensem, se estuda, está aprendendo algo, né? É o mais comum. Só que veio um mas. O mas, ele dá aquela ideia de contrário. Quando alguém está falando algo e coloca um mas, a gente já pensa assim, deu algo errado. Lá vem algo para atrapalhar. E foi o que aconteceu aqui. Pedro estuda, mas não aprende. Então, é uma ideia de contrário. Era para ele aprender se ele está estudando, mas ele não está aprendendo. Então, por isso, o mas deu a ideia de adversidade. Então, eu dou o nome de oração coordenada sindética adversativa. Olha as principais conjunções adversativas.
O mas, o porém, o todavia, o contudo, o entretanto, no entanto. Pedro estuda, porém não aprende. Pedro estuda, todavia não aprende. Tá vendo? Tem sempre o mesmo sentido do mas. Pedro estuda, entretanto não aprende. No entanto não aprende. Então, tá vendo, pessoal? Não é difícil, né? É só ir com atenção ao sentido. Estamos acabando, gente. Agora nós vamos para as orações coordenadas sindéticas alternativas. São aquelas que exprimem ideia de alternância, de escolha, né? Lembra mesmo de prova que tem que marcar a alternativa correta. Vocês têm que escolher, uma vai estar correta. Então, depende de uma escolha. Venha agora ou perderá a vez. Eu tenho o verbo venha de um lado, o verbo vir, e do outro, o perder. Então, tem que separar. Período composto. Venha agora. Todo mundo entende, né? Parece até que eu estou fazendo um pedido, dependendo do tom, dando uma ordem. Venha agora. Então, é uma oração coordenada. Eu posso dizer também, ó, esse venha agora eu não estou falando para você, então eu poderia dizer você perderá a vez, né? Tá implícito aí o você. Você perderá a vez. Também tem sentido. Então, as duas, né, são orações coordenadas, só que a segunda é que recebe essa classificação. Por quê? Porque na segunda oração que apareceu a conjunção, a palavrinha que ligou uma oração à outra. Então, aqui o ou, ele está me dando a ideia de alternância. Você tem que fazer uma escolha. Você tem duas opções. Ou você vem agora, ou você perde a vez. Você é que decide, né? Então, por isso que o ou está desse lado, ele dá a ideia de escolha. Então, essa oração é chamada de oração coordenada sindética alternativa. Certo, gente? E só faltam duas, tá? Para a gente acabar. As principais conjunções alternativas são o ou, aqui ó, tá vendo que ele apareceu uma vez só? Vem agora ou perderá a vez. Tem orações que ele vai aparecer duas vezes. Ou você vem agora ou você perderá a vez. Tá vendo? Poderia ser o ou aqui no início. Se eu colocasse o ou aqui, essa aqui também ia receber o nome de oração coordenada sindética alternativa, tá? O hora aqui, gente, não é hora de horário, né? Hora de horário é com H. Esse hora também é o sentido de alternância. Por exemplo, hora vocês ficam quietos, hora vocês falam demais. Então, tá vendo? Seria esse hora, quer dizer, num determinado momento vocês estão de uma forma, depois vocês estão de outra, tá? O quer repetido, quer eu faça isso, quer eu faço aquilo, vocês nunca estão satisfeitos, né? E também o seja, seja. Então, essas são as conjunções mais comuns para dar a ideia de alternância. Vamos agora para a penúltima. As orações coordenadas sindéticas conclusivas. Então, são aquelas que o nome já diz tudo, ideia de conclusão. As árvores balançam, logo está ventando. De um lado, o verbo balançar, do outro, eu tenho uma locução verbal, está ventando. Gente, vocês estão percebendo que sempre a primeira coisa que eu faço é olhar o verbo? Sempre. Tudo começa pelo verbo. Depois eu separo, porque aí eu vou observar se eu estou separando corretamente, porque tem que ficar um verbo em cada oração. Então, as árvores balançam é uma oração, tem sentido completo. E se eu dizer está ventando, né? Se eu disser está ventando, também tem sentido completo. O logo é a palavrinha que une as duas orações, é a conjunção. Então, vamos ver a ideia. As árvores balançam, logo está ventando.
Se as árvores balançam, a que conclusão eu chego? Está ventando. Porque do nada, sem vento, sem ninguém esbarrar numa árvore, chacoalhá-la, ela não vai balançar. Então, se elas balançam, eu chego a uma conclusão. Está ventando. Tá vendo? Então, essa é a oração coordenada sindética conclusiva. Certo? Ok? E a última. As principais conjunções conclusivas são o logo, o portanto, o então, o pois, só que olha o detalhe, posto ao verbo. Nós vamos ver que o pois, olha aqui na de baixo, ó, o pois ele dá muito a ideia de explicação, se ele aparecer antes do verbo. Olha aqui, o verbo é o ele está antes. Agora, pode ser que na frase apareça primeiro o verbo e depois o pois. Se ele aparecer depois, aí vai ser ideia de conclusão, tá bom? Nos exercícios, depois nós vamos observar essa ocorrência. Vamos para a última. Orações coordenadas sindéticas e explicativas. São aquelas que exprimem ideia de explicação, tá bom? Então, venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. Tem o verbo vir de um lado, o verbo ser, o de outro, né? Tem que ficar um para cada lado, a vírgula ajuda, a conjunção também ajuda a ver onde eu tenho que separar. Separo aqui, venha imediatamente, é uma oração independente. Sua presença é indispensável, também é uma oração independente, por isso é um período composto por coordenação. Mas, como esta segunda oração tem a conjunção pois, eu tenho que olhar o sentido. Então, eu vou explicar por que eu quero que você venha imediatamente. Porque a sua presença é indispensável. Então, o pois, ele me dá a ideia de explicação. Oração coordenada sindética explicativa. Olha as principais conjunções explicativas. O pois, antes do verbo, né? Anteposto quer dizer antes. O porquê, o que, sozinho. Né? Vocês viram que aqui eu até utilizei o porquê na hora da explicação. Vem imediatamente, ó, porque a sua presença é indispensável. E você pode perguntar, por que você quer que eu vá imediatamente? Porque é indispensável a sua presença. Tudo bem, gente? Então, para terminar, esse aqui é um esqueminha que eu escaneei da apostila, tá lá no finalzinho da apostila, em que sintetiza tudo isso, a parte do período composto por coordenação, que eu expliquei até agora. Então, o período composto por coordenação, primeira ideia, são orações independentes, e como ele é dividido? Existem as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não têm conjunção. Então, tá vendo? Ó, parou aqui, não tem mais classificação. Não tem conjunção, eu só escrevo lá, oração coordenada assindética. Ponto final. Agora, nós temos as orações coordenadas sindéticas. São aquelas ligadas por conjunção. E elas vão receber cinco classificações: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Tá? Aqui está bem clarinho em vermelho as principais conjunções, que eu também coloquei aqui. E é só lembrar, então, se eu separei a oração que tiver a conjunção, é sindética. E aí eu vou olhar para a conjunção e ver o sentido que ela dá para a oração. Se der a ideia de soma, vai ser aditiva. Se der a ideia de contrário, oposição, vai ser adversativa. Se der a ideia de escolha, de alternância, alternativa. Ideia de explicação, explicativa. E ideia de conclusão, conclusiva. Bom, pessoal, foi cansativo, né? Para mim também. Olha, deu 40 minutos falando sem parar. Mas eu espero que tenha ajudado. Eu procurei fazer de uma maneira bastante simples. Pausem o vídeo, vão copiando, copiem isso no caderno de vocês, tudo bem?
deixem anotadinho. Coisas que eu não escrevi, mas que eu falei, anotem, né? Por exemplo, eu disse que a conjunção é um conectivo, que ela liga as orações. Então, escrevam aí. A conjunção, ela serve para ligar orações, né? Dentre outras coisas que agora eu não me lembro e que eu fui explicando para vocês. Então, espero que tenha ajudado. E hoje, claro, não vou pedir exercício nenhum. Hoje a aula era a atenção e a anotação. Um beijo, gente, e até a próxima aula.